Oi gente, mudança de cenário porque eu não tô em casa, tô na casa da minha prima e eu vou aproveitar que não tem ninguém aqui pra gravar um vídeo. Caso vocês não saibam, muitas das minhas brisas e observações elas nascem quando eu tô só arrumando a casa e eu decido que eu tô falando sozinha pra um podcast. Então hoje vamos fingir que eu estou falando sozinha em um podcast. Esse vídeo é mais um vídeo que não tem roteiro, realmente eu só vou sair falando o que vai vir na minha cabeça sobre o assunto que eu queria falar, que é sobre responsabilidade afetiva. Não estou passando esse problema com ninguém, mas eu achei importante falar um pouco sobre, já que eu tô tendo umas ideias aqui, então por que não gravar logo? Se vocês me verem andando pra lá e pra cá, é porque eu tô arrumando o quarto. Não dá pra ver, pelo ângulo da câmera não dá pra ver, mas eu tô arrumando o quarto. Também não estou nas minhas melhores vestes, porque está frio. Eu não vou me arrumar pra gravar esse vídeo, sinto muito. Mas é isso. No máximo eu vou pôr uma blusa aqui pra ficar bonitinho. Hoje o assunto é responsabilidade afetiva. Não estou gravando esse vídeo porque fizeram comigo, mas eu tô observando alguns amigos faltando com responsabilidade afetiva com outros, então por que não falar sobre? Eu já quero avisar que talvez eu seja um pouco radical nesse vídeo, mas é uma visão minha, vocês estão em total pé de discordar do que eu vou falar aqui. Na verdade, vocês podem discordar de tudo que eu falo nesse canal, é um direito de vocês, eu acho que vocês devem fazer isso. Eu tenho pra mim que ou você aguenta ou você não aguenta. Ou você sustenta o peso de uma relação, seja qualquer relação, ou você não sustenta. Porque assim, gente, eu acho que a gente tem que ter aqui em comum, a gente tem que ter aqui em concordância, que um relacionamento é uma troca, é uma reciprocidade. E ressaltando, qualquer tipo de relacionamento, pode ser amizade, pode ser amoroso, familiar, acadêmico, qualquer relação. Existe ali uma responsabilidade de ambas as partes. Merda! E uma coisa que temos que entrar num consenso total é que relacionamentos precisam de manutenção. Acho que você já deve ter visto aí na internet alguma coisa do tipo relacionamento de baixa manutenção, relacionamento de grande manutenção. Aí normalmente quando eu falo, consiste naquela coisa de que você tem que ter mais tempo de qualidade com aquela pessoa, você tem que, sei lá, passar mais tempo com a pessoa, fazer mais coisas com a pessoa, mais atividades com a pessoa, conversar mais com a pessoa, realmente pra fazer a manutenção daquela amizade. Porque é normal, tem gente que a gente fala mais durante o tempo, tem pessoas que nos damos melhores falando agora e depois daqui 5 meses, como se a intimidade nunca tivesse mudado. Normal. Mas eu não vou falar dessa manutenção em específico, eu vou falar da manutenção do que diz respeito a você resolver empecilhos dentro de uma relação. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu fico indignada vendo gente que tem preguiça, zero força de vontade de resolver esses empecilhos de uma manutenção, de um relacionamento. É por isso que eu disse que talvez eu fosse ser um pouco radical, porque ou você aguenta ou você não aguenta. Normalmente uma das coisas que vai motivar uma pessoa a ter menos vontade de fazer a manutenção de algumas de suas relações é o cansaço. Né? São muitas coisas acontecendo na vida dela, são muitas coisas para resolver, muitos BOs, né? Porque nem sempre a vida é um mar de rosas, isso é fato, todo mundo tem plena consciência disso. Perfeito. Mas eu também aprendi muito duro que isso em nenhum momento te dá carta branca para tratar a pessoa como você bem pensa que pode tratar. Talvez eu puxe aqui alguns gatilhos daquele vídeo que eu fiz sobre que empatia tem limites. Mas eu quero tocar principalmente no ponto de responsabilidade afetiva. E preciso deixar muito claro que dentro da responsabilidade afetiva, pelo menos no meu entendimento, não é sobre a pessoa ela concordar ou satisfazer as suas necessidades de emoções correspondidas ou não, mas sim as satisfações que ela te deve a partir do momento que ela assume uma espécie de relação com você. Ou seja, se você é meu amigo, você me deve algumas coisas, você me deve sinceridade, se eu te peço ela. Você me deve reciprocidade a partir do ponto em que eu digo quais são as minhas necessidades dentro de uma relação, e a partir do ponto que eu também te devo essa reciprocidade quando você assume quais são os seus pontos dentro dessa relação. E mais do que isso, e mais do que apenas resolver as coisas num diálogo, mais do que apenas chegar e dizer isso me incomoda, isso me desagrada, muito mais além do que isso, até um pouco mais além da compreensão, você precisa ter a força de vontade, porque se você não tem a força de vontade, você não tem nada. Você pode estar passando o que for na sua vida, o mundo pode estar caindo nas suas costas, pode estar um enfurno na sua casa, pode estar uma loucura na sua cabeça, sabe? Você pode estar cheio de pressão, não sei, escola, trabalho, gente que você tem que suportar, os caralho a quatro. Você pode estar passando por tudo, tudo. Isso não te dá carta branca para tratar as pessoas como você bem entende. Isso não te dá carta branca para você tratar as pessoas com quem você divide uma relação de qualquer forma. Não te dá carta branca para você simplesmente ignorar, simplesmente tá nem aí para a forma como tá a manutenção dos seus relacionamentos. Nicole, eu não tenho força para continuar fazendo a manutenção dos relacionamentos que eu tenho. Então assuma isso. Assuma isso. É uma coisa simples, cara. É uma coisa muito simples.
simples. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu disse pra tantos amigos meus de que se eles não estavam bem, de que se não dava pra gente ter uma conversa, se não dava pra gente ter uma troca na nossa relação, eu precisava ser comunicada. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo de responsabilidade afetiva que eu espero de qualquer um. Você não tá bem pra conversar comigo, você não tá bem pra fazer a troca da reciprocidade da nossa relação, você não tá bem pra fazer a manutenção da nossa relação, você não está bem para resolver os problemas que estão dentro da nossa relação, você assume. Você fala, não aguento, não posso agora. O ato de resguardo é muito mais do que um ato de respeito a outra pessoa, mas principalmente um ato de respeito a você mesmo. Ou você aguenta fazer a manutenção dos relacionamentos da sua vida, ou você não aguenta, você assume isso, sabe? Você olha pra você, você analisa, cara, eu tô passando por isso, isso e isso na minha vida. Eu consigo lidar com os relacionamentos que eu tenho, eu consigo lidar com as amizades que eu consigo lidar com o namoro que eu tenho capacidade plena, eu tenho a consciência mental pra isso, eu estou bem de saúde pra isso. Você assume isso por você e pela pessoa, porque ela também precisa disso. É uma troca justa. Vejam bem, quando eu falo que você tem que assumir que ou você aguenta ou você não aguenta, eu não tô falando que se você chegou à conclusão de que você não aguenta manter essas relações, você tem que ficar isenta delas pra sempre. Muito pelo contrário, esse ato de assumir que você não está preparado, que você não se sente bem pra continuar fazendo a manutenção dessas relações, não significa que você vai acabar com elas pra sempre. Significa puramente de que você está falando, preciso de um tempo. Eu gosto muito de você, não quero piorar as coisas com você, mas eu também não me sinto plena neste momento para conseguir falar sobre esse assunto. Você se importa se a gente esperar um pouco? Gente, eu já passei tanto problema com isso, eu vejo pessoas passando problema com isso que eu não consigo mais passar pano. Você pode estar comendo pão que o diabo amassou, tá? Eu não acho que eu não vou passar pano pra você me tratar mal, pra você agir comigo da forma como você bem entende por causa disso. Eu não vou. E se você tem a plena consciência, o pleno autoconhecimento de que você sabe que você pode acabar falando algo que você não gostaria, algo fora de hora, algo que você poderia ter dito de outra forma para que a pessoa interpretasse de uma forma melhor, se você tem consciência de que você está isento a fazer isso, esse é o momento em que você mais precisa ter humildade. Essa é uma palavra que eu quero que vocês foquem aqui, humildade. Uma coisa que falta pra gente em tudo, na maioria das nossas relações, é humildade. É a humildade de descer do nosso pedestal e falar, não estou bem, não consigo, não vou tancar. Não tem problema nenhum em você assumir isso, sabia? Não tem. Gente, eu posso estar puta o que for, eu posso estar triste o que for, com a pessoa que for, com tudo, com o mundo, sabe? É o momento que eu sei que eu vou me resguardar. Eu posso demorar pra te responder, eu posso falar que eu não consigo falar com você naquele momento, mas não significa que eu vou deixar os problemas, os empecilhos da nossa relação pro ar. Eu não vou deixar o tempo resolver, porque essas não são coisas que o tempo vai resolver. O tempo vai esconder, o tempo vai abafar. Mas a partir daquele momento que os problemas voltarem e mostrarem que não adiantava só você colocar pra debaixo do tapete, é que você vai ver que você tinha que ter limpado a sujeira enquanto dava. O empecilho maior disso é que quanto mais tempo você vai passando não resolvendo essa situação, mais ela se torna uma bola de neve. Maior ela fica. É por isso que às vezes eu pego muito no pé, cara, de adolescente que namora. Eu tô falando muito de relacionamentos no geral, mas, cara, isso acontece principalmente pra quem namora. Namoro, uma das fases assim, que você mais precisa ter responsabilidade afetiva, uma das pessoas que você mais precisa ter responsabilidade afetiva, você não consegue ter essa capacidade. Por isso que eu falei, ou você aguenta, ou você não aguenta. Ou você sustenta a sua vida e a manutenção dos relacionamentos que você tem, ou você assume que você não sustenta. Não tem problema nenhum nisso. Sabe por quê? Porque você já tá lá, todo ferrado na vida, já tá cheio de problema pra resolver, cheio. E você vai lá, trata mal as pessoas que tentaram te ajudar, trata mal as pessoas que estão tentando ficar do seu lado, e o que acontece depois? Você fica ainda mais na merda, entendeu? Porque você tratou mal pessoas que só queriam o seu bem, e você arranjou ainda mais problema com isso, sendo que você já tinha uma parte de coisa pra resolver. A gente enche muito a boca pra falar do outro, mas não olha pra gente mesmo. É muito dito sobre inúmeros problemas que poderiam ser resolvidos com uma simples conversa, mas muito além do que um diálogo, gente. Os problemas, eles são resolvidos efetivamente com diálogo, compreensão e força de vontade. Se você não tem essas três coisas, acabou. Pelo menos é o que eu tenho pra mim.
Enfim, gente, era isso que eu queria falar. Acho que acaba sendo uma continuação daquele vídeo do Empatia Tem Limites, mas eu apontei lá muito mais pessoas que são realmente mais pra cima com isso, sabe? Acham que elas são especiais, acham que elas são únicas. Nesse vídeo eu tô apontando mais o ponto da humildade, que a gente precisa ser mais humilde com a gente mesmo e com as nossas fraquezas, porque a gente tem muitas. É isso, família. Beijo.